Mas agora a nossa conversa é com o prefeito Silvio Mendes. Nós vamos conversar com ele, como eu disse, sobre 100 dias de gestão. Doutor Silvio, prazer receber o senhor aqui e parece que o senhor veio um dia desses e já se passaram 100 dias, né? Passa rápido, é preciso aproveitar o tempo e fazer o que precisa ser feito. Obrigado pelo convite, boa tarde a quem assiste, à sua disposição. Doutor Silvio, eu vou começar falando de um assunto que sempre é recorrente, esse assunto. Não é segredo para ninguém que o senhor recebeu a prefeitura com muitas dificuldades. Não é nenhum segredo. Na transição, alguns números, informações foram repassadas para a imprensa. E daqui a pouco também nós vamos falar dos processos que o senhor mandou para o Tribunal de Contas do Estado. Agora, eu queria saber do prefeito de Teresina, Silvio Mendes, fazendo uma avaliação geral, como estava a prefeitura de Teresina quando o senhor chegou e depois de alguns dias, quando foi possível fazer um diagnóstico mais preciso? Bom, a situação preocupante e a pior de todas as que eu vi desde o Alferraz, lá de 86 para cá. Então, esse envio de processo para o Tribunal de Contas é tão somente obedecendo o que a lei manda, sob pena de você ser acusado de omissão. Foram 3.300 processos, aproximadamente, para o Tribunal de Contas verificar o que procede e não. O que tiver correto, vamos discutir o pagamento de quem forneceu ou prestou o serviço, e, naturalmente, aquele que não for correto vai ser esquecido. É o que manda o bom senso e o direito legal. Então, a gente tem, já começando a lhe responder, acho que a gente tem conseguido reduzir despesa de forma substancial, a gente tem conseguido, por vários caminhos, tentar aumentar um pouco a receita, como o Refis, por exemplo. Então, qualquer cidadão que tiver dívida com a prefeitura, a Câmara aprovou e poderá quitar suas dívidas sem pagamento de juros, de multa, pagando apenas o principal, que pode ser dividido, pode ser parcelado. Então, isso aí foi uma necessidade por conta de não poder cobrar outras taxas, até porque eu acho que ninguém aguenta mais aumentar a taxa, qualquer que seja ela. É preciso saber aprender e fazer o bom uso do dinheiro público. Por exemplo, eu estou vindo lá do Mercado São José, do Mercado Velho, um restaurante popular, que na época fornecia em torno de 1.500 refeições, almoço. A gente começa hoje, aí foi fechado e foi reaberto. Por quê? Porque tem uma lição bíblica e cumpre o que ela diz. Dá de comer a quem tem fome e beber a quem tem sede. Então, hoje, o cidadão de menor poder aquisitivo, ambulante, morador de rua, o que seja, ele paga R$2 por um almoço balanceado, com nutricionista assistindo, e a prefeitura paga R$4. Então, o valor do almoço são R$6, sendo que a prefeitura põe R$4 e quem come põe R$2. Então, acho que é uma boa maneira de saciar fome. Só sabe que é fome quem tem, quem passa. Mas, tentando ser bem objetivo... Mas só antes, me permite, doutor Silvio, no caso desse processo, quais foram os critérios que o senhor utilizou para mandar esses 3.300, 3.400 processos? Todas as secretarias levantaram os contratos, o que tinha lá, com alguns indícios de irregularidade, e foram todos enviados para o Tribunal de Contas pela Procuradoria do município. Foi o que aconteceu sexta-feira passada. E aí o senhor fala de irregularidades várias, né? Quer dizer, sobrepreço, licitação que não ocorreu, enfim, são várias irregularidades. Serviço utilizado sem ter um processo legal, sem ter empenho, sem cumprir a burocracia que a lei manda. Então tem de tudo. E, naturalmente, o Tribunal de Contas é quem cabe julgar. O senhor trouxe aí balanço uma pesca. Uma pesca. Para fica à vontade. Para não tomar seu tempo. Não, tem tempo à vontade, pode ficar. O que você quiser mais explicação, eu lhe digo. O que foi que nós conseguimos fazer nesses 100 dias? Primeiro, montar uma equipe, né? Eu estou satisfeito com todos.
todos têm dado o melhor para poder ajudar a Teresina a viver melhor. Eu acho que a vida é muito simples, mas tem gente que gosta de complicar. Aliás, não é só aqui, no mundo inteiro, guerra, por aí. E se a gente tivesse um pouco de bom senso e equilíbrio, e até sabedoria, a gente vivia melhor, mais leve, mais feliz. Mas não é isso que a gente vê na vida real. Então, a gente tem prioridades dentro das limitações. Assim, a partir de janeiro, tudo que foi autorizado tem que ser pago, e para trás aquilo que for correto. Passa uma régua, o limite 31 de dezembro de 2024, e aí você vai negociar com aquele fornecedor que prestou o serviço de forma correta. O que foi que nós fizemos, nessa gestão? Nós tentamos arrumar a casa, né? Então, na educação, principal obra de qualquer prefeito de qualquer cidade, foram contratados 778 novos servidores, ofertados mais 15 mil vagas na rede municipal. Tem vagas sobrando. Dessas 15 mil ofertadas, 10%, 1.500 foram aproveitadas. Passamos dos 90... 15 mil a mais. A mais. Passamos de 90 mil alunos sendo educados nas escolas municipais. E montamos um sistema de segurança pública, já que você estava mostrando aqui casos de violência. Toda a rede municipal, todas as escolas, os pais podem ficar tranquilos, estão monitoradas, né, 24 horas, todos os dias, com a sala de monitoramento, acompanhando a imagem de todas as escolas, e acionar naturalmente o sistema de segurança, seja a Guarda Municipal, seja a Polícia Militar. Na saúde, fizemos a maior chamada de novos profissionais, médico, enfermeira, dentista, tudo aquilo que estava precisando. Foram 1.291 novos servidores contratados. Os medicamentos voltaram para os hospitais. Assinei hoje a prorrogação da situação de emergência na saúde, pela primeira vez foi feito, e agora nós renovamos hoje. E o HUT, a duras penas, tem uma boa direção também, como a Fundação tem, bateu recorde nos seus 17 anos de existência. Eles estão conseguindo fazer aproximadamente 50 cirurgias dia, né? 50 cirurgias dia. Mas causa não vou dizer prejuízo, um déficit mensal de mais de 20 milhões de reais. Mensais, mês. São 280, perto de 300 milhões de reais ano. Tentamos lá no Ministério da Saúde garantir o custeio, quer dizer, dinheiro para poder atender a população, e nós não fomos bem sucedidos. Fomos com a bancada e ficou-se de mandar novamente uma outra visita técnica com o Ministério da Saúde, o Governo do Estado do Piauí e a Fundação para ver qual é a solução que se apresenta na saúde pública, especificamente no HUT que atende o Estado inteiro. Então, Silvio, o senhor está com uma pesca, mas me permita só intercalar algumas questões, ainda dentro dos temas que o senhor está tratando. A gente sabe do caos das UBS, por exemplo. Faltavam medicamentos básicos. A população ia, não tinha medicamento, não tinha médico, não tinha medicamento. E essa licitação de emergência que o senhor fez resolveu a questão básica, está tudo funcionando normalmente hoje, a população... Quando chega... Ainda está faltando ainda, e, como eu disse, eu assinei hoje a renovação da situação de calamidade pública para poder, inclusive, permitir uma licitação maior. Então, a gente está fazendo nessas duas, aquisição de remédio da ordem em torno de 50 milhões de reais. Aí você diz, é definitivo? Não. Esse remédio não é suficiente para chegar ao fim do mês, ao fim do ano, por exemplo. Então, tem que fazer um esforço imenso, cortar na carne aquilo que puder ser cortado, para garantir o remédio no hospital. Muita gente não pode comprar. Né? No caso dos exames, o laboratório Raul Bacelar também foi regularizado? Também. Ele tem capacidade de fazer 12 mil, 15 mil exames dia, né? E não estava fazendo porque não tinha reagente. Então, isso aí também entrou na situação de calamidade. Ele está novamente voltando a crescer na oferta de serviços, de exames que as pessoas também não podem pagar. E esse, como o senhor disse, em função desse problema de falta de reagente, de outros insumos e produtos, é um processo gradativo. Demora. Para você comprar remédio pelo processo normal de licitação, você demora entre 4 e 6 meses. Nós estamos aqui completando 2 meses e meio, né? 3 meses e meio. Né?
Janeiro, Isso, fevereiro, isso. março. Né? Claro que não é impossível, até porque a gente tem a obrigação de cumprir a lei. Eu não compro, até eu posso ter dinheiro, mas não posso comprar. E aí, se o senhor, aquela história, não, vamos fazer pelo que manda a lei sem o contrato de emergência. Esperar 6 meses, não tem Não como. pode. Tem que ter o bom senso de consultar o Tribunal de Contas, Câmara, e fazer aquilo que tem que ser feito. Não pode, ninguém espera 4 meses tendo a pressão alta, por exemplo. Então, Silvio, voltando à questão do HUT, o senhor conhece mais do que ninguém o HUT, o Hospital de Urgência de Teresina. Diante desse déficit mensal, o suporte financeiro do Ministério da Saúde resolve o problema ou tem que ter uma pactuação com o Estado? Não foi resolvido. Como é que o senhor projeta a solução desse déficit? Não foi resolvido. Nós estamos esperando porque o SUS é um sistema único que deve participar dele o município, o Estado e o governo federal. A reunião com a bancada, para mim, não deu o resultado que eu esperava. O que é que eu queria? Que a gente pudesse aumentar o número de leitos do HUT, porque já começa a ter pacientes no corredor. Né? Tinha acabado, né? Então, tinha acabado. O HUT está fazendo 17 anos. Né? Então, está voltando a isso, isso é muito ruim. Né? É preciso que a rede está congestionada, o setor privado, por receber baixa remuneração, está fugindo, né? Não está aceitando fazer tratamento pelo SUS, mas nós somos obrigados a fazer. Nós somos serviço público e a nós compete, por um jeito ou outro, por um caminho ou outro, tem que fazer. Né? Agora esse não dá certo, não resolveu, qual é a alegação do Ministério da Saúde? Tem que, como o senhor disse, tem que mandar uma equipe técnica, foi essa a alegação? Veja bem, a Constituição Federal, que foi feita em 88, ela diz lá os três princípios básicos do Sistema Único de Saúde, do SUS. Primeiro, que ele é universal, portanto, qualquer pessoa que quiser pode participar dele. Segundo, que ele é integral. Então, qualquer doença que você tenha, o SUS tem obrigação de oferecer. E terceiro, que todos são iguais. Nós sabemos que nenhum dos 3 itens são cumpridos, nem aqui em Teresina, no Brasil inteiro. Porque o Congresso colocou isso na Constituição, é a lei maior, mas esqueceu de dizer como é que faz. É como você fazer uma promessa para mim, ou eu fazer uma promessa para você pagar, e dizer que você tem que ir de joelhos a visitar o Padre Cícero, lá no Juazeiro. Como? Faça a promessa para você pagar. Mas esqueceram de dizer como é que você faz. Né? E aí são os conflitos, inclusive, que levam os juízes a decidirem ações judiciais, e ele não quer saber, ele cumpre a lei. Só que a gente é quem paga a conta. Né? E é preciso compreender que a gente não tem leito de UTI suficiente, a gente não tem leito de hospital suficiente, tem fila de gente esperando por uma consulta especializada. Então, esse princípio da Constituição, repito, a lei maior, não está sendo cumprida, não é por Teresina, não, em nenhum lugar do Brasil. E aí, para fechar essa questão da saúde, os hospitais municipais, também o senhor fez uma intervenção no que diz respeito a medicamentos, também precisou desse suporte também. Sim. Veja só, sexta-feira, a Receita Federal passou para o município alguns equipamentos, como computador, celulares, roupa que a gente vai distribuir para quem precisa, e colocou 10 mil e poucos oxímetros, aquele que mede a quantidade de oxigênio no sangue. Então, a gente recebeu, e precisa, e a gente não tinha. A Justiça Federal colocou 150 computadores, carros que foram para a saúde, para a segurança pública. Então, assim, tudo que chega é bem-vindo. A cidade precisa de tudo e precisa de todos nós. Vamos continuar aí com a pesca aí, pô. Nós estamos, hoje, está sendo depositado antecipadamente o valor do ticket de alimentação para todos os servidores. Envolve recurso da ordem de R$3.500.000, que é antecipando por conta da Semana Santa, agora que se aproxima. Nós estamos fazendo algumas iniciativas, Douglas, para diminuir a burocracia, né? Atender o cidadão melhor.
Vamos fazer implantar agora um negócio chamado papel zero. Então a prefeitura vai deixar de usar papel. Nós vamos ter tudo digitalizado, acesso à população naquilo que ela precisar, seja pagamento de taxas, seja pedir informações, seja o que ela quiser, né? Vamos fiscalizar melhor o lixo na rua, a iluminação pública, as crianças na escola. Isso aí ela vai nos trazer um sistema que vai ser licitado obrigatoriamente, mas vai trazer uma economia na gestão da ordem de R$2 milhões mês. Com essa questão do não uso do papel. Do não uso do papel. Uma coisa aparentemente sem importância, mas a economia é muito grande. Por quê? Porque se usa papel demais e vai deixar de ser usado. E agiliza os processos. Isso, exatamente. Principalmente tem mais transparência, quem quiser roubar vai ter mais dificuldade. Então, que a população tenha mais a gestão pública na mão, né? Para reivindicar aquilo que é direito dela. A zona rural, a gente conseguiu recuperar já perto de 100 quilômetros, né, de estradas vicinais, dando prioridade às estradas onde passa o transporte escolar e o transporte coletivo. São 19 campos de campos agrícolas que já começam, estão marcados, inclusive, um dia de colheita, né? Será dia 22, se eu não me engano. E 40, quase 50 hortas, que também a gente tem, trabalhando com a Embrapa, lá com o Anísio, a gente tem recebido as sementes de boa qualidade, adubos, enfim, para que eles possam viver do trabalho. Aqui na zona urbana, a horta mais importante é ali do Disseu, na Avenida Noé Mendes. Ali tem verdureiro que chega a receber 2, 3 salários mínimos por mês, né? Então, isso é uma forma de você ajudar o sujeito a melhorar a vida dele e da família. Fizemos alguns mutirões de limpeza pública da cidade, baixamos o preço da coleta de lixo, que chegou a 25 milhões, baixamos para 17, 18 milhões, é uma despesa muito cara, mas tem muito lixo ainda para ser recolhido. Esse valor que o senhor disse, que baixou, mas o senhor considera alto ainda? Eu acho. Paulo. Acho porque você gastar 18 milhões mês para coletar lixo, poderia ser muito menos se a população entendesse, por exemplo, de não jogar lixo na rua. Seria muito bom, porque a gente usaria num lugar que está precisando tanto quanto a limpeza pública. Mas por que tem que fazer esse esforço? A dengue voltou, já tem notícias de que gente morreu pela dengue aqui em Teresina. E claro que todo mundo sabe que o lixo potencializa o risco da dengue, né? Agora, a situação, o senhor falou várias vezes e analisou o caso da limpeza pública, estava caótica. Cidade suja, o serviço longe de ser o mínimo aceitável. Então, 100 dias depois, quais foram as medidas para... Eu me lembro também que a empresa não tinha know-how para fazer o serviço, prestar o serviço que a cidade merecia. Como é que o senhor organizou essa questão? Nós levamos para a ETURB, lá com o doutor Vicente, a missão de fiscalizar a limpeza pública, o tapa-buraco. Já foram tapados quase 100, quase 4 mil buracos na rua, e agravado pela presença das chuvas. Recuperamos a usina própria de asfalto, nós temos asfalto suficiente, e agora precisa ter um pouquinho de paciência, porque é tapa-buraco. Por enquanto não dá para asfaltar ruas, porque o material a gente não tem conseguido comprar por limitação financeira. As valas que a Rua de Teresina estava esburacando a cidade, por onde eu tenho passado e observado, é que agora está fazendo um serviço bem feito, que foi reclamado pela população inteira de Teresina. Então, são coisinhas. Eu sou mediador de conflitos, eu quero ter a capacidade que Deus me ilumine para resolver conflitos, seja ele qual for. E ficou essa empresa que cuida da limpeza urbana, um contrato emergencial, ou já é o contrato permanente, doutor? Não, ele é um contrato emergencial que termina agora em maio,
nós já estamos publicando um outro emergencial, que essa atual, segundo me disseram, não pode participar. E tem um contrato definitivo, ele deve estar pronto lá para junho, julho, que é um período de 5 anos. Mas é um contrato bilionário, ele tem a dotação de mais de R$ 1 bilhão, e naturalmente vai ter uma disputa muito forte entre empresas que tiverem interesse, e são muitas, para poder trabalhar em Teresina. Como é que vai ser o fim disso, só o tempo vai dizer. Bom, o outro ponto que eu queria tratar com o senhor é a questão do transporte. Aí não só a gente vai chegar na questão do sistema de transporte coletivo, mas o trânsito em si. Muitas críticas foram feitas na gestão passada, principalmente na reta final, de mudanças aqui e ali que geraram problemas, muitos acidentes também. Esse trânsito, como é que fez, pelo menos a curto prazo, os próximos meses, o planejamento da organização do trânsito? O senhor disse que teve contato com o profissional que fez o plano e ele voltou, analisou. Qual foi o resultado desse planejamento? Ele já esteve 2 vezes, depois que a gente assumiu. O BNDES está financiando um estudo das regiões metropolitanas, Teresina foi incluída, para poder, assim, qual é o trânsito que a gente tem, qual é o que nós precisamos e o que podemos ter. Então, o número de ônibus foi aumentado em aproximadamente 60 ônibus. A S-Trans estabeleceu o horário certo de saída do terminal, porque você vai fazer o seu cálculo. Não adianta você chegar às 5 horas da manhã que não é esse horário. Então, vamos supor, lá do Disseu, de meia em meia hora, mas que ele saia de meia em meia hora, para o cidadão voltar a ter confiança no sistema de transporte coletivo. O que é que preocupa nessa discussão, que muita gente acha que, como se tivesse uma varinha mágica. Não tem vara mágica. O transporte coletivo de Teresina, ele chegou a transportar mais de 60%, de cada 100 pessoas que andavam, mais de 60 andavam de ônibus. E isso baixou hoje para 11. Saiu de 60 para 11. Qual é a consequência? É que é um transporte que não se autofinancia. Então é preciso ter subsídio. Subsídio que é você pegar dinheiro público e jogar no transporte coletivo. Deveria não ser necessário, mas infelizmente é. E eu me lembro que o senhor fez uma declaração dizendo o seguinte, quem não colocar ônibus para circular não vai receber. Continua esse assim. Recado muito claro. Continua assim. Ele tem a fiscalização agora, assim, o ônibus do Disseu, eu não sei qual é o horário, mas sai 7, 7h30, 8, 8h30, 9. Então, esse intervalo, a população vai fazer o cálculo quanto tempo gasta para chegar no seu destino. Então, tem que cobrar e tem que ser cumprido o horário da saída do terminal para o destino que ela quiser, universidade, centro, onde for. Doutor Silvio, a quantidade de ônibus, como é que está sendo feito esse trabalho para que, o senhor disse, volte a ter aquela quantidade que Teresina sempre teve e que a população não precise se abarrotar nas paradas de ônibus? Olha, a lei de mercado, ela é muito sábia, onde a população decide o que é melhor para ela. Se a gente tivesse um transporte coletivo confortável, com ar-condicionado pelo nosso clima, que saísse e chegasse no horário correto, nós todos iríamos usar ônibus, né? Então, mas isso não acontece. Enquanto não acontece, eu vou fazer um esforço para comprar minha moto, um carro, ou andar de Uber, táxi, o que seja. Então, isso é ruim, porque vai demorar mais tempo você tornar o sistema de transporte público, do ponto de vista de financiamento, seja autossuficiente. Mas hoje não é, né? Hoje não é. É preciso a gente ter essa cautela. E ter paciência. A gente não tem vara mágica, repito, para você fazer acontecer aquilo que você não tem condições de oferecer. Oferecer com a garantia de que vai fazer. Que oferecer por oferecer é muito fácil. Então, Silvio, eu acho que tratei com o senhor em uma das nossas entrevistas. Na época da gestão passada, uma polêmica exatamente sobre o transporte público, que, por exemplo, o gestor passado disse, olha, aqueles estudantes da rede estadual, profissionais do Estado, usam o sistema de transporte coletivo e não pagam.
O Estado não paga essa conta. O governador mandou para a Assembleia um projeto que foi aprovado rapidamente, dando isenção para ônibus novos, de ICMS, enfim, várias medidas, e pediu para que a Prefeitura de Teresina fornecesse uma tabela mostrando todos os profissionais que usaram o sistema para que ele fizesse o repasse do dinheiro. Passado um tempo, eu conversei com um deputado, agora não lembro mais qual foi o deputado da base do governo, o deputado disse, olha, a Prefeitura não consegue mandar uma tabela com esses números para que o Estado possa fazer o repasse. O senhor já tratou desse assunto para tentar receber... Vamos botar a senhora no lugar. O que foi discutido com o governo do Estado, que foi prometido, é você isentar o imposto no ônibus novo. Mas há muitos anos as empresas de Teresina estão quebradas. Então ninguém comprou mais ônibus novo. Era bom que tivesse uma redução na tarifa do óleo combustível, nas peças, no pneu. Aí sim, aí refletia na passagem. A passagem também está, se eu não me engano, há 5 anos que não tem reajuste. E tudo subiu. O que foi que não subiu no Brasil? E agora, com a inflação em crescimento? Então, tem um estudo no Tribunal de Contas do Estado que chega a um número, o dobro da tarifa que é cobrada hoje. A população pode pagar? Acho que não. Né? Segundo, a minha passagem não é a minha passagem. A passagem está R$ 4, R$ 5 e a minha passagem está R$ 1,45. Não é 50% como é tradição. Mas... Sim, e reflete na necessidade de subsídio, que a gente só passa para quem conseguir colocar ônibus na rua. Quem não colocar, não recebe. Mas tem essa possibilidade de ressarcimento dos estudantes, funcionários do Estado? Tem. Aqui, de cada 100 pessoas, já há algum tempo, de cada 100 pessoas que usam ônibus, 18 não pagam. Eles não pagam o ônibus que ele... E claro que sai das costas do consumidor, de quem usa o ônibus, né? Porque você não consegue baixar a tarifa. Quem é que anda de graça? Pessoas idosas, que eu acho que o critério não é ser idoso, é você não ter dinheiro para pagar. Pessoas que tenham, por exemplo, o oficial de justiça, o policial militar, o policial civil, quer dizer, isso aí já tem 18% de isenção. Quem é que paga? A população. E aí a história do subsídio que é necessário para poder não deixar a passagem subir. Eu, em princípio, eu discordo desse valor encontrado pelo Tribunal de Contas, não é porque o cálculo está mal feito, o estudo está bem feito, é porque a população não pode pagar. Então, Silvio, tinha uma reclamação dos empresários, de uma dívida da Prefeitura, uma suposta dívida da Prefeitura com o CETUD. O senhor já tratou sobre esse assunto? Está na Justiça, né? Porque é uma dívida que, segundo eles, chegam aí em torno de 150 milhões ou um pouco mais. Se botar a correção, passa dos 200, mas isso pode ser contestado, né? Não é líquido e certo. Segundo, porque foi prometido dar um subsídio e passou um período longo que não foi dado. Segundo, as empresas também devem à Prefeitura, né? Elas devem ISS pela prestação de serviço. Então, é preciso fazer um encontro de contas. O que se acha, se supõe, é que a dívida, na verdade, da Prefeitura com o transporte coletivo é qualquer coisa em torno de 50 milhões de reais. Não é nem 100, nem 150. 50. Que ainda é muito dinheiro para uma Prefeitura que não tem. A Prefeitura não tem 50 milhões de reais em caixa, né? Mas ela tem que, no final do mês, ter 160 para pagar mão de obra. Então, precisa ter cuidado. Então, Lúcio, para fechar essa questão do transporte, duas questões. Primeiro, essa história de a Prefeitura ter uma empresa, estatizar, está fora de cogitação, o sistema é esse, é aperfeiçoar, melhorar, sim, fazer o sistema superavitário. E uma outra questão, a estrutura que existe hoje, algumas paradas que foram completamente abandonadas, destruídas, qual o planejamento que o senhor tem em mente para utilizar esse sistema ou refazer o sistema? Não, desculpa, eu estou assim meio... É porque eu passei essa noite em claro, não consegui dormir.
Mas veja só, dentro dessa discussão, que é um financiamento pelo BNDES, todos os aspectos serão analisados, né? Qual é o sistema que serve atualmente? Os 60 anos que foram colocados são suficientes? Eu sei que não são, né? Para você ter ideia, apenas a educação, que também está fazendo uma licitação para transportar crianças, eles transportam em torno de 15 mil crianças, apenas 15 mil, a maioria na zona rural. Você está licitando 179 ônibus. É mais da metade do que se usa em toda a cidade de Teresina, que são características diferentes, né? Tem uma pergunta aqui, doutor Silvio, sobre IPTU, perguntando se o IPTU vai ser entregue nas residências. Está sendo encaminhado em tempo hábil. Era para ter sido feito uma isenção para aproximadamente 130 mil imóveis. Estou falando de 130 mil imóveis que deixariam de pagar IPTU. Infelizmente, teve um atraso na assinatura da lei, que tem que ser através de lei, aprovada na Câmara, e quando foi publicada, foi já no primeiro dia de janeiro. Portanto, ele não se aplica esse ano. E aí nós fomos obrigados a fazer o refis, porque as pessoas que têm alguma dívida com a Prefeitura, de qualquer natureza, eles vão ser dispensados de pagar multa e juros. Então, pode aproveitar, porque vai até junho. Então, quem puder quitar e ficar livre desse desassossego. Mas o IPTU vai chegar em casa, sim. Nós vamos... A melhor maneira, ou online, ou pela internet, ou quem tiver, mas nós vamos facilitar até porque a gente precisa arrecadar. Doutor Silvio, o senhor falou do restaurante que foi reaberto, e a gente queria pedir que o senhor acompanhasse. Nós fizemos, a Edna Maciel foi até lá, e aí para quem nos acompanha, para a nossa audiência, nós vamos mostrar como foi essa inauguração, essa retomada do restaurante para fornecer almoço, né, doutor Silvio? Isso. R$2, quem for almoçar paga os R$2 e a prefeitura arca com R$4. R$6 o valor da alimentação, R$2 de responsabilidade de quem vai consumir, R$4 por conta da prefeitura. Edna Maciel. A inauguração do restaurante popular de Teresina reuniu autoridades e antigos frequentadores, como este ambulante que almoça há mais de 20 anos no local. A gente tem comidas variadas. Tem vários tipos de comida, todo dia é um tipo de comida diferente e o preço não é bom demais. O restaurante tem capacidade de atendimento para 1.000 pessoas por dia. Além do preço, um outro atrativo é a qualidade da comida. O horário de funcionamento de segunda a sexta, de 11 horas da manhã às 14 horas. Aí o direito de uma ficha por pessoa, vai ter todo um controle disso também. E a gente continua ofertando uma alimentação de qualidade, nutritiva também. A partir de hoje, a reabertura do restaurante popular, esse serviço que é tão importante para a nossa sociedade teresinense. Lembrando, trabalhadores formais, informais, quem estiver pelo centro, não é só os vulneráveis não, qualquer pessoa que esteja o interesse, é só vir aqui no Mercado Central, no piso superior, adquirir seu ticket e fazer sua refeição maravilhosa. Já comi no restaurante aqui, inclusive a comida daqui é excelente, entendeu? É uma comida que tem um excelente sabor e agora com essa nova inauguração que vai ficar melhor, né? Essa reforma, né? O restaurante popular, ele tem uma simbologia. Qual é essa simbologia? Mostra o respeito, o acolhimento da administração com aquelas pessoas que precisam mais do poder público. Então, a reabertura do restaurante popular, um trabalho feito pela secretária Eliane Nogueira, um trabalho que tem uma simbologia muito forte, que tem um alcance muito forte e mostra essa sensibilidade dela, da equipe dela e da gestão do prefeito Silvio Mendes. O restaurante passou por reformas de estrutura de emergência na cozinha, área de atendimento e de uma rachadura que comprometia o prédio. O prefeito Silvio Mendes destacou a contribuição social do mercado, que atrai principalmente as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Isso aqui é um fato de uma lição bíblica. Dê bebida a quem tem sede e dê comida a quem tem fome. E tem muitos com fome. Então nós fizemos esse restaurante em 2008 e foi fechado. Então, com a nossa volta, ele também volta a funcionar, porque tem muita gente passando fome. Aqui, um ambulante,
o morador de rua e quem mais quiser. Ele vai ter uma comida balanceada, de boa qualidade, vai pagar R$ 2 por cada refeição, cada almoço. E a prefeitura vai usar dinheiro público para completar os R$ 6. Então, cada refeição custa R$ 6, sendo 2 pagos para quem come e 4 com dinheiro público. É um dinheiro bem gasto. Hoje é um dia de felicidade, é um dia de alegria, é a reabertura do nosso restaurante popular. É uma coisa que quando eu assumi, o doutor Silvio me pediu que eu cuidasse disso, que eu reabrisse esse restaurante. Então nós na Sencap, juntamente com a Prefeitura de Teresina, fizemos as reformas necessárias, né, que estavam precisando para essa abertura e hoje nós estamos aqui para comemorar. Ô Silvio, o senhor acompanhou aí a reportagem e eu queria perguntar, existe projeto para a abertura de outros restaurantes? Tendo dinheiro vai ser feito, porque tem gente precisando por toda a cidade. A lógica é que você faça uma repetição de um restaurante em cada região de STU. Mas hoje foi assim, só começa a ter uma alegria no peito de poder fazer isso, de oportunidade de fazer. Né? Nós entramos na fila, fomos servindo, inclusive, o irmão Gilvan, que é cego lá da Nova Teresina, né? E ele feliz, ele é um cidadão. Né? E disse, olha, como é bom ter a oportunidade de fazer o bem. E isso vale a pena, dá sentido à vida da gente. Fico pensando por exemplo, os trabalhadores ali do centro, que não tem como ir para casa meio-dia, principalmente os ambulantes. O da marmita, né? Exato, às vezes traz uma marmita e não tem onde acondicionar a marmita, você vai comer uma comida feita na hora. Às vezes, eu até comentei isso aqui, doutor Silvio, às vezes a gente não consegue dimensionar a importância de uma obra como essa, só aqueles que realmente precisam, que passaram por dificuldades e agora têm o restaurante à disposição para entender o tamanho desse benefício. Agora, falando em ambulância, doutor Silvio, o senhor... Deixa eu só te falar, porque tudo, Douglas, ele tem que ter um jeito do manejo, né, que a gente chama. Então, deixa eu fazer um agradecimento ao Geraldo, que é a pessoa que está tomando de conta do restaurante. Ele é que faz também o do governo do estado, quem fornece comida para o hospital universitário, para alguns hospitais do município. Então, o Betinho ali no centro, e o estado tem mais dinheiro do que a prefeitura, então a gente conseguiu. Geraldo, bora chegar aqui numa conta que seja razoável. Por exemplo, não é costume nosso comer verdura, salada de verdura. É bom, claro, mas o que dá sustância mesmo é o feijão, é a carne. Né, a farinha, o arroz, que é o que tem que ter de sobra, comer até matar a fome. Então, nós chegamos num preço metade do que o Betinho paga. Por quê? A prefeitura tem limitação de recursos. Né? É só para te dar um detalhe assim, todo dia a gente tem que administrar conflitos no interesse da população. Administrar não é só querer e fazer, não, tem que encontrar tem que encontrar. Principalmente na situação de limitação, doutor Silvio. E andar bem acompanhado, tem uma equipe muito boa, como é que a nossa é. Doutor Silvio, e os ambulantes? Como é que o senhor pretende resolver? Cresce a cada dia a presença de ambulantes? E aí eu queria deixar claro aqui, quando eu falo sobre isso, eu já falei outras vezes, comentei outras vezes, que eu não tenho absolutamente nada contra os ambulantes. Se as pessoas estão com sua banca ali no centro, ninguém está com a banca ali no centro, doutor Silvio, porque quer, para passar tempo. Ninguém está ali porque precisa, né? Porque tem necessidade de, a partir daquela banquinha, ganhar o pão de cada dia, sustentar a família. Mas aí o senhor falou que, olha, criamos o shopping da cidade justamente para acomodar e dar uma condição melhor para esses ambulantes. Tem projeto para quando a prefeitura disponibilizar recursos, construir, para recolocar esses ambulantes? Deixa eu te dar 2 notícias. Uma, ambulantes. Quando a gente fez o shopping da cidade, que muitos não acreditavam, aí veio muita gente de fora, mas todo mundo estava cadastrado, então, por insistência deles, a gente fez aquele lá da Firmino Pires. Uhum. Embora eu dissesse, olha, isso não vai dar certo. Como não deu? Né? Está lá, mas não tem o mesmo resultado do shopping da cidade. Essa é uma questão. Voltaram, por necessidade, como você diz, ao centro, né? Aquelas praças do centro da cidade. E é preciso ter uma solução. Né? Hoje mesmo, quando eu ia da prefeitura a pé para o Mercado Velho,
a gente viu uma das possibilidades é usar uma das pistas que desce o ônibus ali, que só eles andam, para poder ou fazer estacionamento para quem vai ao shopping da cidade, ou para acolher os ambulantes que hoje estão no meio da praça e da rua e precisam sair. Agora, eles não vão sair de qualquer jeito, eles vão sair protegidos para um lugar decente, né? Então, a gente não tem ainda essa solução. Mas essa discussão do centro da cidade, ela está sendo feita já desde janeiro, né? Então, com gente da Prefeitura, do Governo do Estado, do SEBRAE, do Ciduscom, do CDL, para dizer, o que é que a gente pode fazer? O primeiro passo já está sendo dado, que é uma empresa, uma construtora, que vai reformar ali a praça do Liceu para poder fazer não só uma área comercial, como moradia. Todo centro para viver tem que ter moradia. Quinta-feira passada, nos meus despachos com a população, eu atendo 30, 40 pessoas na quinta-feira à tarde. Quinta-feira à tarde, só para deixar claro, o senhor destina só atendimento da... Só para quem não consegue abrir porta ou não tem padrinho de quem quer que seja. Então, eu fico lá atendendo. E eu recebi uma comissão daquelas mulheres que vendem livro usado da Praça do Flipisa. E elas precisam tanto que elas já levaram um projeto, né? Gastaram dinheiro com um projeto, elas não têm tanto dinheiro, para a gente fazer uma reforma na praça que tem, pelo projeto, 118 lojas, mas ali, Douglas, sobrevivem, ganhando sua renda lá, 350 famílias. Dos livros? Dos livros. E é uma atividade o ano inteiro, que antes era só no começo do ano letivo. E agora não, é o ano inteiro. Quantas pessoas só podem educar seu filho comprando livro naquela feira? Eu comprei vários. Eu também. Mas eu não vou dizer aqui não. Não, porque tem... Quantas pessoas... Não, porque quando as pessoas pedem ajuda e pedir um livro é uma coisa, né? Verdade. E quantas a gente conseguiu lá por um preço mais barato? Bom, bem, então a gente está marcado agora, depois da manhã, um novo encontro, para a gente refazer, discutir a possibilidade, por exemplo, de tirar aquele prédio que está praticamente em ruínas, que foi o Flipisa, do meio da praça, para poder fazer mais lojas, para atender mais famílias. Então, quarta-feira agora, quinta-feira é santa, mas quarta-feira a gente vai reunir novamente com elas para poder fazer. E eu disse, olha, o projeto de vocês está comprado. Mesmo a prefeitura aperreada como está, mas eu garanto que nós vamos fazer. E o dinheiro para fazer isso já está reservado. Porque tudo tem que fazer. Se você promete, cumpra e faça. E pague, né? Doutor Silvio, o senhor falou sobre o seu secretariado, e o senhor está muito satisfeito com o secretariado, né? Mas ontem para hoje, a gente acompanhou nas redes sociais que eu tenho certeza que é fake, ou fato criado, né? Que seria o fato de o senhor ter decidido substituir o secretário Hélio Teixeira de comunicação. Pode ver. Eu sorri quando eu vi aquilo, mas já que o senhor está aqui, eu vou fazer essa pergunta. É a imaginação. Ó, o Hélio... Ou então alguém que está querendo plantar e para querer... Eu acho que até ele mesmo, para poder dizer que eu sou amigo dele, que ele não vai sair, que ele... A pessoa colocou, acho que não conhece a relação do senhor com ele. Então, olha só, o Hélio caminha comigo há muitos anos. E como que eu ia botar uma outra pessoa no lugar dele? O Hélio é um cara humilde, ele nunca foi, vamos dizer, autoridade desse tipo, é um sujeito que jornalista, sério, respeitado por onde eu ando, todo mundo só fala bem dele. Então, assim, eu desconfio até que foi ele que botou essa notícia para poder... Não vou botar quem falar aqui para reforçar e tal. Não... Mas essas campanhas, olha, por incrível que pareça, eu tenho hoje, se eu não me engano, 125 mil seguidores no Instagram. Fruto das campanhas e tal, e agora na gestão. A maioria, ou quase todas, desses vídeos, foi feito pelo celular do Hélio. Foi ele que fez. Você acha que eu vou esquecer isso? Não. Assim, essa história de, por exemplo, um veículo de imprensa, vamos lá, coloca assim, estão estudando o processo de substituição do secretário de comunicação Hélio Teixeira e o indicado é o jornalista Douglas Cordeiro. Assim, eu não sei nem como é que a pessoa deixa colocar o nome. Se fosse o meu, eu processaria
Porque eu acho isso uma certa... Não, acho que é um cargo honroso, porque, olha, tu já pensou tu representar uma instituição que cuida da cidade? Claro. Por que não você? Poderia ser você. Não, mas aí eu digo... Você tem os pré-requisitos também. Mas eu digo, a pessoa coloca de forma proposital, quer dizer... Sim, é má fé. É má fé, exatamente. Por exemplo, você poderia ir realmente com um convite do senhor, mas não colocar de má fé, quer dizer, eu acho que isso é um desserviço para... Eu sou hoje resolvedor de conflitos, né? Porque a gente vai aprendendo com o tempo, com a vida. Então, quantas pessoas foram lá fazer pressão? Eu não sou suscetível de pressão. É outro erro e parece que desconheceu o senhor também, né? Ir lá fazer pressão, então é muito... Não, é perder tempo. É perca de tempo. Doutor Silvio, vamos agora, só para finalizar, fazer uma projeção, não para os 4 anos, mas para os próximos meses. O que é que se apresenta mais urgente para o senhor resolver nos próximos meses? Recuperar a performance da educação, organizar... Cara, só um detalhe, doutor Silvio, foi muito prejudicada a educação? Muito. Eu vou dar só um dado. A gente deixou alfabetizando 96 crianças de cada 100 e recebemos com 54. Né? Então, é preciso recuperar isso. Voltar a ter credibilidade à rede de saúde, né? E atender quem precisa como direito da pessoa. Na área da infraestrutura, a gente precisa fazer as 3 galerias que estão, seja o Torquato Neto, do Vale do Gavião, estão sendo licitadas, conseguir dinheiro que tinha sido tomado em empréstimo para fazer aquela da Zona Leste, que vai da Homero Castelo Branco até... Se passar da Kennedy, eu já estou satisfeito. E a galeria do São Pedro, que está em curso, é devagar, mas está sendo feita. Eu acho que se a gente fizer, do ponto de vista de infraestrutura, de drenagem urbana, que também o plano diretor de drenagem urbana da bacia hidrográfica Teresina foi feito no meu tempo. Né? E claro que ela não foi executada, porque é de alto custo e tem que ter dinheiro federal. Mas tem dinheiro. As 3 galerias estão com dinheiro em banco para serem começadas tão logo ser licitada. Eu me lembrei aqui, só mais uma questão, me lembrei da Lagoas do Norte. O dinheiro que foi perdido, ali realmente... Foi devolvido dinheiro. Foi devolvido? Foi. Você vê a que ponto que chega. Foi devolvido, mas é preciso voltar, porque ali foi onde nasceu a cidade, ali tem muita gente ainda morando em beira de lagoa. Tem como recuperar, doutor Silvio? Sempre tem. É possível, sim. A gente tem que ir atrás. Né? Doutor Silvio, antes de terminar, quando ele soube que o senhor viria, o Mariano Marques mandou um abraço para o senhor. Eu dei uma para ele também. 2. Diz que ia acompanhar do início ao fim a entrevista. Eu queria agradecer, doutor Silvio, mais uma vez pela sua presença. Acho que foi uma oportunidade de o senhor fazer um balanço desses 100 dias, um balanço bem. Eu mandei uma mensagem do doutor Silvio, vou confessar aqui esse bastidor. Eu queria antecipar a entrevista do doutor Silvio. Não, me deixar completar os 100, para a gente poder falar. Porque senão o balanço em 94, 95, tá bom. Eu vou cobrar aqui um cachê. Pronto. Por essa necessidade, a gente está colocando à disposição dos teresinenses um negócio chamado refis, né? Eu até falei de raspão. O que é isso? É dar ao cidadão o direito de pagar suas dívidas com a prefeitura sem juros e sem multa. Isso tem um prazo, vai até junho, então a gente faz. Em tese, a gente não devia fazer isso. Por quê? Porque muita gente pagou lá atrás, né, sem ter esse benefício. Né? Alguns pagaram multa e tal. Mas é por necessidade, vou ser bem franco. A prefeitura está precisando de recursos para poder honrar seus compromissos e, naturalmente, avançar nos investimentos que a cidade cobra. Então, quem tem alguma dívida, seja pessoa física ou pessoa jurídica, pode chegar que vai ser procurar a prefeitura para aproveitar esses descontos. Sem juros e sem multa. E ainda parcelado. Pode parcelar. Pode parcelar. Pode. Mais uma vez, doutor Silvio, muito obrigado. Obrigado Prazer. a você. Muito obrigado. Boa sorte aí. Continue dando boas notícias. Sempre. Obrigado.